Então, a gente vai aprender, né, a caixa de dados. Nós vamos aprender a como encontrar o fluxo de valor. Aí eu vou pedir para o pessoal colocar ali para a gente o MFV. Tá? É possível colocar aí? Legal? Está aparecendo para vocês, pessoal. Qualquer coisa, vocês me comuniquem. Pessoal, o MFV é o mapa do fluxo de valor. Ele é determinado para que a gente consiga visualizar o fluxo de valor dentro da cadeia que a gente tem. Olha que interessante. Né? Então, a gente tem ali o E, é estoque, aquelas planilhas ali, que está embaixo ali, a caixa de dados, né? As setas ali. Pessoal, eu não vou entrar no mérito agora de cada simbologia. Tá? O que a gente vai fazer é justamente entender hoje como fazer a caixa de dados para vocês detectarem o que agrega valor lá na indústria e o que não agrega. Só que agora, pessoal, o grande bônus é assim, vocês vão conseguir dimensionar os desperdícios de forma numérica. Numérica. Então, isso é muito interessante. E o que mostra isso para a gente dentro do Lean Manufacturing, dentro do sistema Toyota de produção, é o mapa do fluxo de valor, que nada mais também é encontrado como VSM, que é o inglês, tá? O inglês do mapa de fluxo de valor. Então, a gente tem as caixas de dados aí, ó, tá? Que são como se fossem as planilhas. E eu vou dar mais uma dica para vocês. Não é um fluxograma, não associem a ser um fluxograma, tá bom? É realmente um mapa de fluxo de valor, não tem nada a ver com um fluxograma. E uma outra situação, ele é desenhado, pessoal, de trás para frente. Ele não é desenhado como o fluxograma. Ele é desenhado de trás para frente. Ele é desenhado do último processo até o primeiro processo. Essa é o formato, a boa prática para se fazer um mapa de fluxo de valor. Eu vou até pedir, aqui voltou o slide, legal. Nós vamos então entender a caixa de dados para você dimensionar a quantidade de desperdícios que você tem de forma numérica. No mapa de fluxo de valor, tá, vamos lá. Beleza, pessoal. No mapa de fluxo de valor, aí, nós vamos ter uma situação assim, ó. Na caixa de dados, nós vamos ver a caixa de dados agora. Caixa de dados. Que está lá, o que vocês viram. Pode colocar o slide um pouquinho lá para o pessoal ver? Ó, aqui, estou fazendo, né, olha lá, a caixa de dados. Fechou? Pode soltar para o pessoal. No primeiro item, eu vou falar os itens básicos que a gente utiliza, tá, pessoal? Porque mapa de fluxo de valor do Lean, se a gente for dar um curso de mapa de fluxo de valor para fazer toda a leitura, amanhã vocês vão aprender a ler, mas assim, seriam pelo menos aí umas 20 a 25 horas só de objetos, de numeração, tá bom? Então, a gente vai focar hoje na caixa de dados para que você determine o que é tempo de ciclo. Pode trazer aqui, tá, pessoal? Então, vamos pensar no leite. Vou lá no leite. Setor de tampa. Olha lá. Pode chamar aqui para mim, tá, pessoal? Já está aqui, então tá jóia. Setor de tampa, lá do leite. Então, lá tem um tempo de ciclo, um tempo TAV. Olha só, estou mostrando para você como vocês vão começar ali. Lembrando, tá, pessoal? Vocês vão fazer de trás para frente. É só um exemplo. Então, o setup da tampa, né? O setup não, o setor da tampa. E vocês vão colocar aqui alguns dados que nessa caixa de dados que vocês viram ali. E vocês vão colocar assim, se tem setup, tá? Vamos colocar aqui quantidade de pessoas que estão trabalhando ali. Isso é bem legal. Disponibilidade. Ok?
A gente está falando lá do leite, da tampa do leite. Então, eu vou colocar um exemplo aqui, vamos pensar o que é o tempo de ciclo. O tempo de ciclo, pessoal, né, um exemplo. Vamos pelo tempo que agrega valor, que vai ficar mais fácil. O tempo que agrega valor é a hora que põe a tampa e fecha. Porém, o transitar ali dentro da empresa, né, chegou numa esteira, foi embora, entrou em outro local, né, foi lá para um outro ponto, para a expedição, para ser encaixotado, isso não gera valor. Porque o valor, o processo que gera valor aqui na tampa é só o de pôr a tampa. É o de pôr a tampa. O restante, o pessoal do almoxarifado traz a tampa para abastecer a máquina, isso é desperdício. Depois que colocou a tampa, ele segue pela empilhadeira para o estoque, isso é desperdício. O tempo que agrega valor é o que? Como eu comentei, é o que transforma o produto, é o que muda o produto. Transportar não muda o produto. O pessoal do almoxarifado trazer as tampas e a embalagem para pôr na máquina, isso não gera valor. O cliente não compra porque você traz com a empilhadeira. Ele compra porque tem a tampa que ele gosta. E isso se transformou num processo lá dentro da empresa. Então, o que agrega valor ali é somente colocar a tampa. O restante que é transporte, o restante que é o almoxarifado trazer, isso não é valor. Não é valor. E nós vamos aprender agora como calcular isso de forma numérica. Vou dar um exemplo. Vamos pensar aqui, para colocar a tampa, o tempo de ciclo, que é o total, né? Desde um ponto. Vamos pensar que eu estou de frente de uma esteira. Passou um leite, eu solto o cronômetro. Quando passar o outro, é um tempo de ciclo. É um tempo de ciclo. Passou outro, é um tempo de ciclo. Mas não é o tempo que agrega valor. O tempo que agrega valor é o tempo da máquina colocar a tampa. Então, esse é um tempo que agrega valor. Tá? E aí a gente tem um tempo de ciclo que a gente pegou lá de 10 minutos. Feito? E nós temos um tempo que agrega valor, que era o tempo de colocar, tá, só hipoteticamente, de 5 minutos. Depois, amanhã, nós vamos falar desses outros itens. Eu só estou falando para vocês focarem para começar a criar um mapa para a jornada da melhoria contínua, focar nesses dois caras, o tempo de ciclo e o tempo que agrega valor. Então, o que acontece? Um detalhe muito importante, pessoal. Existe uma lei, uma regra no Lean Manufacturing que o tempo que agrega valor nunca será maior que o tempo de ciclo. Porque o tempo de ciclo, olha só, se eu tenho 5 minutos da atividade que agrega valor, para o Lean Manufacturing, para o sistema atual de produção, todo esse resto até 10 minutos é o quê? Desperdício. É desperdício. E é aqui, essa diferença de 5 minutos, que é a chance da gente trabalhar. Que é a chance da gente eliminar desperdício. Mas, Bruno, não vai ter como o leite ficar pronto e sair da máquina e já, né, por teletransporte, está na expedição. Tudo bem. Mas a gente tem como diminuir esse desperdício? Porque tem 5 minutos aqui que realmente não está agregando valor. E aí, vou usar esse mesmo exemplo da caixa de dados ali do MFV, estou batendo nisso, pessoal, tá? Porque isso daqui já dá para você detectar os desperdícios do seu processo. Vou fazer agora, mostrar para vocês numericamente, né? Olha lá, tampar o leite. Então aqui, no tampar o leite. A gente não tinha que o tempo de ciclo lá era igual a 10 minutos? 10 minutos? E a gente não tinha que o tempo que agregava valor era 5 minutos? Para a gente saber a quantidade que nós temos ali de desperdícios no processo de forma numérica, olha que interessante, de forma numérica, nós temos uma pequena equaçãozinha aqui bem simples, né? Muito engenheiro aí, não é nada, né, uma integral, uma derivada, não é nada disso. Porcentagem de desperdícios. É o quê? Vou puxar aqui, ó. Ficar melhor, ficar mais amplo, né, pessoal? O pessoal está pedindo aqui para deixar mais amplo. Percentual de desperdício.
é igual. O tempo, que é o TAV, tempo que agrega valor sobre o tempo de ciclo, menos 1 vezes 100. Ixi, ficou um pouquinho fora aqui, mas é tempo que agrega valor dividido por tempo de ciclo menos 1 vezes 100. Nossa, Bruno, mas que conta complicada. Não, não é. É só para a gente saber, ó, que essa conta ela se forma assim, ó. Tempo que agrega valor, né? É 5. 5 minutos. O tempo de ciclo, 10 minutos. Que aí a gente fecha aqui, fecha essa conta, menos 1 vezes 100, para saber o percentual. A porcentagem aqui vai ser bem intuitiva, né? Porque a gente usou 5 para 10, vai ser 50. Mas quando você tiver números diferentes, é só fazer essa conta que você vai ter a quantidade de desperdício. Quanto que é aqui desse meu processo? 50%. Era isso que eu precisava mostrar para vocês hoje, pessoal. Como, né, na caixa de dados do MFV, vocês utilizarem o tempo que agrega valor e o tempo de ciclo. É muito importante. Tem um punhado de informações no MFV. Tem um punhado. Mas o que eu estou colocando para você hoje, porque amanhã nós vamos aprender a ler o MFV. Eu estou só trabalhando na caixa de dados com tempo de ciclo e tempo que agrega valor. Lá do leite que a gente comentou. Ok? Então a gente tem 50%, porque 5 minutos que é de pôr a tampa, é o que agrega valor. Esse é o mais difícil para eu eliminar. Não tem como eliminar. O cliente gosta, é o que agrega valor para o cliente. E isso veio para dentro da fábrica, só que a gente tem um tempo de ciclo de 10 minutos. O que você tem, então? Eu estou mostrando para vocês como calcular de forma numérica os desperdícios da empresa. Ok? Então, que vai ser 50%. E esse 50% é a chance da gente otimizar e melhorar e eliminar os desperdícios. O tempo de ciclo é de 5 minutos, eu tenho 5 minutos entre o tempo de ciclo e o tempo que agrega valor para eu trabalhar. Imagina o seguinte, que se você reduzir 8,33% desse tempo aqui, ó, diminuir para 7 que seja, ao final do ano, a empresa ganhou o quê? Ganhou 1 mês de trabalho. Vamos lá. Pessoal, eu só queria que isso daqui é um assunto que muitos profissionais, às vezes, fizeram uma pós-graduação, uma graduação, e não tiveram esse ensino. Porque aqui eu não estou falando que a fábrica tem muitos desperdícios, eu vou lá e vou mostrar quantos % ela tem de desperdício naquele processo. Porque é o tempo que agrega valor, que eu vou estar comparando com o tempo de ciclo. Então, a gente tem aí 50%. Esse 50% é a chance da gente trabalhar, porque no Lean Manufacturing, no sistema Toyota de produção, o que não é que agrega valor é desperdício. Então, eu vou lá e a gente começa a atacar. E o que acontece? Melhora. É bem simples assim, porque o mais difícil é detectar.